Instrução número 8007 de 2023. Gestão de desempenho operacional, quinta edição. Introdução. A gestão da segurança pública em Minas Gerais passou, especialmente nas últimas 2 décadas, por marcos evolutivos que conduziram o Estado a uma posição de destaque no panorama nacional. No período de transição para o século XXI, antes mesmo das reformas da administração pública chegarem efetivamente em Minas Gerais, principalmente por meio do chamado choque de gestão, a Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG, já buscava implementar ferramentas típicas do novo modelo de administração. No contexto da reforma, buscou-se uma nova maneira de pensar e prestar serviço público, com foco na excelência da promoção de segurança pública. Tal esforço foi normatizado pelo que ficou conhecido como Programa Polícia para Resultados. Em âmbito de Estado, Minas Gerais trabalhava com o planejamento de longo prazo batizado de Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, que, dentre outros, trazia diretrizes para todas as áreas do serviço público mineiro. Em uma perspectiva evolutiva, após o Programa Polícia para Resultados, iniciou-se a fase de polícia científica ou controle científico de polícia. Esse período, além de incorporar as inovações do Programa Polícia para Resultados, implementou indicadores de desempenho, dando assim mais capacidades às ferramentas de estatística, geoprocessamento, estratégias e pesquisas que já eram utilizadas. Em 2005, Minas Gerais experimentou um novo modelo de gestão, desta vez, envolvendo os demais órgãos do sistema de segurança pública. Tal modelo se insere na fase chamada de Polícia Integrada e se concentra, principalmente, na implementação do modelo denominado Integração da Gestão em Segurança Pública, IGESP. O IGESP pode ser entendido como um modelo de gestão baseado em resultados, no qual os órgãos de segurança pública e até outros entes públicos que possuíam potencial para interferir no processo criminal passaram a desenvolver estratégias e ações que se orientavam para a solução menos onerosa e mais eficaz de problemas afetos à segurança pública. O Programa Polícia de Resultados e a Polícia Científica se referem a esforços intraorganizacionais de mudança, enquanto o período da Polícia Integrada refere-se à dinâmica de reuniões instituída, à época, pela Secretaria de Estado e Defesa Social sobre os órgãos de segurança pública do Estado de Minas Gerais. O IGESP passou por diversas modificações que perduram até os dias atuais. Nesse percurso, no entanto, Minas Gerais vivenciou, na metade da década passada, seus maiores índices criminais, o que exigiu da PMMG o desenvolvimento de uma ferramenta que fizesse frente àquela realidade. Assim, a Polícia Militar Mineira desenvolveu e implementou, em 2015, uma nova metodologia chamada de Gestão do Desempenho Operacional, GDO. A GDO pode ser interpretada, no universo de conhecimento da administração pública, como um sistema de medição de desempenho apoiado pelas dinâmicas relacionadas à contratualização de resultados sob uma perspectiva analítica de solução de problemas. No entanto, a construção da GDO foi precedida de estudos de experiências exitosas, no campo da segurança pública, desenvolvidas em outros países e no Brasil. Uma dessas experiências se deu na cidade de Nova York, quando o Departamento de Polícia daquela cidade desenvolveu, nos anos 1990, uma estrutura de gerenciamento que consistia no emprego de sistemas de informação geográfica, SIG, para mapeamento do crime e identificação dos problemas, valendo-se de uma ferramenta denominada CompStat, Computerized Comparison. Crime Statistics. O modelo previa uma melhoria sistêmica, a qual os chefes de polícia locais passaram a se reunirem, semanalmente, para analisar e propor soluções para os problemas de criminalidade, utilizando técnicas e ferramentas de melhoria de processos conhecidas como Six Sigma ou gestão da qualidade total.
Outra experiência que precedeu a concretização da GDO se deu na Colômbia, em 1995, quando a polícia de Bogotá estabeleceu uma política de controle criminal denominada Segurança Cidadã, que tinha seu foco na prevenção e gestão de riscos, buscando conhecer e agir sobre as causas da criminalidade, de forma a minimizar as oportunidades delitivas. A variação das metodologias de segurança pública observadas em Minas Gerais refletiu em oscilações significativas nos indicadores que monitoram a criminalidade. A figura 1 retrata, em um lapso temporal, as políticas de segurança pública e a variação da taxa de crimes violentos entre o ano 2000 e o ano de 2023. Percebe-se que, a partir de 2016, após a implantação da metodologia da GDO, houve uma redução contínua do número de crimes violentos. Buscando a sofisticação do modelo, esta quinta edição da GDO reporta diretrizes para a concepção de indicadores de desempenho e respectivas metas e, ainda, nos processos de acompanhamento dos resultados organizacionais, mantendo harmônica a metodologia com o planejamento estratégico da corporação. 2. Metodologia e alinhamento estratégico. A GDO é parte do sistema de gestão da PMMG e encontra-se inserida no eixo denominado gerenciamento pelas diretrizes, que, por sua vez, pode ser entendido como desdobramento das diretrizes e objetivos estratégicos, que traduzem mudanças estruturais necessárias à sustentabilidade da instituição. O gerenciamento pelas diretrizes possui como um de seus objetivos a busca pela melhoria da organização, rompendo da situação atual para uma melhoria que proporcione os resultados esperados e necessários. Assim, sobretudo na implementação das estratégias organizacionais, reside a importância da GDO, conforme demonstrado na figura 2. A GDO tem como fundamento apresentações analíticas, elaboração e execução de ferramentas de resolução de problemas pelos gestores operacionais da instituição, em uma dinâmica pragmática e interface metodológica simplificada e objetiva, que conduz aos resultados finalísticos da organização. Inicialmente, conceitos importantes devem ser clarificados: objetivo é, ou são, o S, grande, S, anseio, S, da PMMG. Por exemplo, aumentar a sensação de segurança, reduzir o crime violento. Indicador é a métrica sobre como o objetivo vai ser mensurado. É preciso ter uma métrica bem definida, que possa ser calculada de forma clara por todos os envolvidos. Exemplo, metrificar os crimes contra o patrimônio para se alcançar o objetivo de aumentar a sensação de segurança. Meta é o valor a ser atingido ao final de um período. Exemplo, redução de 2% no indicador de mortes violentas, INV. Desempenho é o esforço empreendido em direção ao resultado. É quantificado pelo valor alcançado sobre a meta estabelecida. 2. Dinâmica de acompanhamento da GDO. O funcionamento do modelo se desenvolve por um ciclo, no entanto, antes mesmo do início da execução, são definidos os indicadores e metas a serem pactuados entre os níveis organizacionais. Após, ocorre a formalização do que será acompanhado para, então, se desenvolver nas unidades operacionais a definição de indicadores e metas. O ciclo de funcionamento da GDO, como sistema de medição de desempenho, se inicia com a pactuação de indicadores e metas, seja entre o nível estratégico e as unidades operacionais, seja entre estas e suas subunidades. O processo de concepção de indicadores e respectivas metas vem passando por aprimoramento desde a primeira edição da metodologia e, dada a importância da temática, será tratada em seção apartada logo adiante. B. Formalização
A formalização diz respeito a como os indicadores, metas e o desempenho serão comunicados entre as partes envolvidas no processo da GDO em nível estratégico. A partir desta quinta edição, os indicadores e respectivas metas, após concebidos, serão formalizados por meio de memorando do chefe do Estado-Maior da PMMG, anualmente. Já o acompanhamento permanece sendo formalizado pelos sistemas já existentes, exemplo SIGOP, e, ainda, com a publicação mensal do relatório de monitoramento da GDO pelo Centro de Gerenciamento e Análise de Dados, GA. Em nível tático e operacional, as metas e indicadores específicos, bem como o desempenho, devem seguir a mesma perspectiva de formalização, ou seja, documento interno com ampla divulgação aos envolvidos. C. Execução nas unidades operacionais. A GDO é uma metodologia direcionada para a atividade finalística da PMMG com impacto estratégico nos resultados organizacionais. O emprego eficiente do portfólio de serviços aliado às estratégias de policiamento e capacidade de gestão dos comandantes, em todos os níveis operacionais, são as condições essenciais para o perfeito funcionamento da GDOD. Relatórios mensais de desempenho. Os relatórios mensais são os documentos que comunicam o desempenho consolidado das unidades. Devem ser acessíveis e reportar os dados mensais e acumulados, estratificados por unidades. O relatório pode trazer ainda outras informações ou esclarecimentos sobre métricas, fonte de dados, etc. e reuniões de acompanhamento. A GDO é um sistema de mensuração de desempenho suportada por abordagem analítica para identificação de desvios e busca de alternativas, essas últimas implementadas por meio de plano de intervenção, especificamente para GDO, o relatório A3. O momento apropriado para tais atividades é a reunião de acompanhamento. As reuniões de monitoramento possuem uma periodicidade, ao menos, mensal em todos os níveis, conforme calendário constante na figura 5. Além da identificação de desvios, identificação de alternativas e estabelecimento do plano de intervenção, as reuniões de acompanhamento da GDO são oportunidades para que os comandantes possam alinhar estratégias e dar feedback. O feedback, nesse contexto, deve ser entendido como ferramenta de engajamento, um meio pelo qual os comandos podem ajudar um policial militar, uma unidade ou toda a tropa, a se desenvolver. Ele permite a construção de relacionamentos confiáveis que favorecem a cultura e a gestão de resultados. Estabelecer uma relação de confiança não é possível quando existe distância entre os envolvidos e, sobretudo, a não explanação sobre o que funciona e o que não funciona na atividade em específico. A reunião da GDO, quando o desempenho da unidade estiver insuficiente ou requerendo atenção, deve ser acompanhada do relatório A3, devidamente preenchido em condições de ajustes validação 1, ou nas reuniões seguintes, quando se tratar do nível tático ou operacional, o comandante de unidade fração responsável pelas ações contidas no relatório A3. Estabelecidas em reunião anterior, deverá apresentar os resultados parciais ou finais das ações estabelecidas, propondo ajustes sempre que necessário. Tal procedimento deverá ser executado até que todas as ações sejam concluídas ou o resultado do indicador alcance o desempenho satisfatório, farol verde, ou requer atenção, farol amarelo. Quando se tratar de relatório A3 estabelecido e aprovado em reunião do nível estratégico, o comandante de UELP deverá remeter, mensalmente, à assessoria de desenvolvimento organizacional, até o dia 10 de cada mês, informações atualizadas sobre o desenvolvimento das ações, para fins de acompanhamento dos resultados. No caso da UELP permanecer com o desempenho insatisfatório ao final da vigência do relatório A3, deverá remeter novo relatório até que a unidade alcance, pelo menos, o farol amarelo, requer atenção.
A dinâmica das reuniões deve partir da análise do desempenho, relação alcançado meta, identificação de desvios e alternativas, quando houver, plano de intervenção relatório A3, se necessário, feedback e análise de oportunidades de melhoria. Devem estar presentes nas reuniões os comandantes de unidades e frações a depender do nível organizacional, o Estado-Maior da unidade, além daqueles que o comandante entender necessários no contexto da reunião. A critério dos respectivos comandantes e, precedida a análise preliminar do desvio e da pauta da reunião, não há impedimento da participação de outros atores do sistema de segurança pública nas reuniões da GDOF, identificação de desvios e identificação de alternativas. A identificação de desvios e a identificação de alternativas deve ser um dos objetos da reunião de acompanhamento da GDO. Seu processo, em específico, deve ser conduzido em perspectiva técnica, contudo deve levar em conta o conhecimento, a inovação e a capacidade de gestão dos comandantes operacionais. Plano de intervenção, relatório A3, o processo de identificação de desvios e para a concepção de alternativas deverá ser formalizado por meio de plano de intervenção, para GDO, através do relatório A3, conforme modelo contido no anexo único. O relatório deve conter propostas para a neutralização ou minimização das causas diagnosticadas, visando a solução dos problemas identificados, definindo-se metas, ações, responsabilidades e prazos. O relatório A3 é uma ferramenta que estabelece uma metodologia para a implementação da gestão PDCA, Plan, do Check, Action. Sua elaboração e desenvolvimento conduz a uma melhor compreensão do problema, bem como a visualização de novas medidas para eliminar ou mitigar seus efeitos. A elaboração do relatório A3 não deve ser feita por apenas uma pessoa. Recomenda-se que, durante sua construção, haja participação do Estado-Maior da unidade, comandantes de companhia, pelotão e setores afetados e, ainda, militares que possam contribuir de forma colaborativa para a solução do problema. O relatório A3 é uma das formas de cultivar o desenvolvimento intelectual. Sua estrutura proporciona um entendimento sistêmico do problema, conduzindo a um processo de raciocínio lógico para a definição das ações a serem implementadas, buscando as melhorias desejadas. É recomendado que a estratégia delineada pelo relatório A3 abarque o período de até 90 dias. 3 diretivas para a concepção de indicadores. Os indicadores podem ter vários conceitos, mas todos eles guardam similaridade entre si, segundo Ferreira, Cassiolato e Gonzalez, 2009, página 24. Indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de significado particular e utilizada para organizar e captar as informações relevantes dos elementos que compõem o objeto da observação. É um recurso metodológico que informa empiricamente sobre a evolução do aspecto observado. Na gestão pública, os indicadores não servem apenas para mostrar se metas estão sendo atingidas, mas para definir prioridades, gerar alinhamento, indicar se são necessários ajustes, apoiar a tomada de decisão, motivar e reconhecer o desempenho. Servem sobretudo para identificar e medir aspectos relacionados a um determinado fenômeno decorrente da ação ou da omissão do Estado. Sua principal finalidade é traduzir, de forma mensurável, um aspecto da realidade dada ou construída, de maneira a tornar operacional a sua observação e avaliação. Dessa forma, os indicadores servem para mensurar os resultados e gerir o desempenho, embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada de decisão, contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais, facilitar o planejamento e o controle do desempenho, e viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização e do desempenho de diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes semelhantes. Desempenho é um termo sujeito a inúmeras variações semânticas e conceituais. Segundo uma abordagem abrangente, o desempenho pode ser compreendido como esforços empreendidos na direção de resultados a serem alcançados.
Indicadores são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de monitoramento e avaliação do desempenho das organizações, assim como de seus projetos, programas e políticas, pois permitem acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas e necessidades de mudança. Os indicadores interpretam os objetivos da PMMG e das respectivas unidades dentro de sua área de competência, eles medem os efeitos desejados pelos gestores, permitem o conhecimento sobre a situação que se deseja modificar, estabelecer as prioridades, escolher os beneficiados, identificar os objetivos e traduzi-los em metas e, assim, acompanhar com mais efetividade o andamento dos trabalhos, avaliar os processos, adotar os redirecionamentos necessários e verificar os resultados e os impactos obtidos. Em geral, os indicadores apontam, mas não resolvem problemas. A resolução do problema depende da atuação dos gestores que deverão prover benefícios para a instituição. Indicadores favorecem a participação e o empoderamento das partes interessadas, as quais, embasadas em informações, podem contribuir de fato com suas visões e prioridades. Ao mesmo tempo, exigem e promovem a melhoria da capacidade organizacional e da habilidade de articulação e argumentação, favorecendo a descentralização e potencializando as chances de ocorrer o desenvolvimento sustentável. O conjunto de indicadores de desempenho presentes na GDO deve manter uma relação válida de causa e efeito entre si. As relações de causa e efeito entre os indicadores são guiadas por necessidades específicas dos comandantes que, necessariamente, devem estar alinhadas aos objetivos a serem atingidos. Indicadores adequados, confiáveis e disponíveis tempestivamente são excelentes ferramentas de suporte à decisão, contudo, não são um fim em si mesmo. Para a GDO, o foco da atividade operacional deve permanecer em aumentar a segurança e a sensação de segurança da população mineira, bem como na implementação dos demais objetivos da PMMG, sendo os indicadores auxiliares neste processo 3. Classificação de indicadores A. Indicadores de resultados. São indicadores menos gerenciáveis e que possuem uma relação direta com os objetivos organizacionais. São os indicadores de esforço que constroem os indicadores de resultados. Ambos são imprescindíveis para medir o desempenho de uma organização. São conhecidos como indicadores construídos, ou como ISO de controle B, indicadores de esforço. São indicadores que podem ser gerenciados pelo que a PMMG e ou suas unidades empreendem, já que exigem um esforço específico capaz de construir outro indicador maior. São conhecidos como indicadores construtores, de esforço, drivers ou direcionadores. Eles relatam como o trabalho é executado através de métricas óbvias e objetivas. O rol de indicadores da GDO, em todos os níveis da organização, deve ser formado por indicadores de resultado e de esforço. A mescla entre eles é a chave para a estruturação de um sistema balanceado e eficiente de desempenho que conduz aos objetivos da PMMG. A partir desta edição, o conjunto de indicadores a serem monitorados em nível estratégico será publicado, após o processo de pactuação, pela Assessoria de Desenvolvimento Organizacional, anualmente, em conjunto com a meta pactuada para todas as unidades de execução operacional da PMMG até o nível de companhia independente. As unidades do nível tático e operacional deverão, de igual forma, pactuar com suas subunidades indicadores, de esforço e resultados, e suas respectivas metas, ao menos, anualmente. 3.2 Concepção de indicadores para GDO. Indicadores funcionam como ferramentas que conduzem ao comportamento desejado dos policiais militares. Eles precisam dar a cada militar o direcionamento necessário para atingir os objetivos de sua unidade da PMMG. O estabelecimento de determinado indicador deve ser precedido das etapas abaixo relacionadas a diagnóstico e identificação do objetivo da mensuração.
É realizado um diagnóstico da situação atual para identificar as necessidades e os objetivos do indicador. Isso requer uma compreensão clara dos resultados desejados pela PMMG, por meio da medição e a identificação das áreas críticas que requerem monitoramento. B. Estabelecimento da proposta do indicador. Com base no diagnóstico, uma proposta de indicador é elaborada observando os atributos necessários, conforme item 3.3. Além disso, a proposta deve especificar a unidade de medida e a fórmula para calcular o indicador. C. Apresentação às partes envolvidas. A proposta de indicador é apresentada às partes interessadas. Isso permite que todos os envolvidos compreendam e discutam a proposta e suas implicações, desenvolvendo o processo de responsabilização. D. Validação. A validação envolve revisar a proposta do indicador em busca de feedback e aprimoramento. As partes interessadas podem oferecer sugestões, fazer perguntas e identificar possíveis problemas ou limitações. O objetivo é garantir que o indicador seja testado e validado. E definição de metas. Com a proposta do indicador validada, a próxima etapa é estabelecer metas de referência para o desempenho. Essas metas definem o nível de desempenho esperado e necessitam ser propostas levando em conta séries históricas e a capacidade das partes interessadas de alcançarem. Devem ser, portanto, alcançáveis, mas desafiadoras. F. Pactuação de metas com as partes envolvidas. Uma vez definidas as metas, é importante garantir o compromisso de todas as partes envolvidas. Isso envolve alinhar as expectativas e obter o acordo de que as metas são razoáveis e alcançáveis. Esse passo é fundamental para garantir o comprometimento com o monitoramento e a melhoria do desempenho. G. Mensuração de desempenho. Com a metodologia estabelecida e a proposta de metas definidas, passa-se à fase de gestão do desempenho com acompanhamento periódico e reuniões de monitoramento. Essa medição contínua permite a avaliação do progresso e o ajuste das estratégias, se necessário, para atingir os objetivos. 3. Atributos dos indicadores. Indicadores bem elaborados e confiáveis fortalecerão a articulação e a mobilização das partes envolvidas em torno dos objetivos que se pretende alcançar. Para tanto, o processo de elaboração de indicadores deve buscar o maior grau possível de aderência a algumas propriedades que caracterizam uma boa medida de desempenho. Quadro 1. Atributos dos indicadores. Atributos. Especificação. Utilidade. Comunicar com clareza a intenção do objetivo, sendo útil para a tomada de decisão dos gestores. Representatividade. Representar com fidelidade e destaque o que se deseja medir. Tecnicidade metodológica. Ter métodos de coleta e processamento do indicador confiáveis. Fonte de dados confiável. Ter fonte de dados com precisão e exatidão. Disponibilidade. Ser possível a coleta dos dados para o cálculo com facilidade e rapidez. Comunicabilidade. Favorecer o fácil entendimento por todo o público interessado. Estabilidade. Ter mínima interferência de variáveis externas ou possíveis adversidades. Fonte, autores. O rol constante no quadro 1 não é exaustivo, contudo, são requisitos básicos para o desenvolvimento de indicadores apropriados. 4. Orientações para a pactuação de metas. No contexto da GDO, conceitualmente, a meta pode ser entendida como um valor mensurável que, vinculada a um indicador, de desempenho ou de resultado, reporta o percurso desenvolvido para o alcance dos objetivos da PMMG. Assim como a pactuação de indicadores, a definição de metas modifica o comportamento. A literatura acerca do assunto reporta que as metas devem ser ousadas, mas alcançáveis. Metas arrojadas conduzem a desempenhos melhores, contudo, metas distantes da realidade, com poucas chances de ser atingidas, levam à desmotivação. As metas, para serem eficazes, devem ser específicas, aceitas e atingíveis. Não obstante, para a definição de metas da GDO, recomenda-se utilizar o método SMART, qual seja, figura 10.
Método SMART. Specific, Measurable, Archivable, Realistic, Time Based, Specific, específicas. Metas precisam ser simples, que não gerem dúvidas ou ambiguidades. Mensuráveis, devem ser possíveis de mensuração e com fonte de dados confiáveis. Alcançável, é preciso que as metas definidas sejam alcançáveis para evitar frustração e desmotivação. Realistas. As metas necessitam ser, tanto quanto alcançáveis, realistas. Temporal, para a busca da meta é necessário se definir um prazo, deve-se evitar a busca eterna. Fonte, autores. No contexto da GDO, recomenda-se que as metas não sejam estabelecidas apenas levando em conta a meta ou o desempenho do período anterior. Recomenda-se a utilização de séries históricas, ferramentas de previsão ou de tendência, além de outras variáveis que impactam no comportamento dos militares ou das unidades. As metas definidas para os indicadores devem ser pactuadas com as unidades e instrumentalizadas em documento institucional próprio, por exemplo em memorando, e seu monitoramento deve se dar por ferramentas institucionais de maneira a proporcionar acompanhamento sistemático e aprendizagem contínua. 5 consequências não pretendidas. Sistemas de gestão de desempenho, em regra, possuem alguns pontos de atenção. Um deles é o sistema para coleta de dados. Se os dados apresentarem inconsistência, qualquer análise baseada neles será equivocada e, pior, levará os comandantes a tomarem decisões erradas. O sistema de informações, aí incluída a coleta de dados, é geralmente a parte mais sensível de um sistema de gestão, pois é necessário o cuidado na obtenção dos dados corretamente, bem como uma infraestrutura tecnológica que garanta o tratamento e o armazenamento das informações, além de pessoal qualificado para atuar em todo o processo. A coleta das informações que irão compor o monitoramento por meio de indicadores e que subsidiarão decisões superiores podem alterar o contexto no qual essas informações são coletadas, interferindo diretamente nos resultados obtidos. Há de se ter em mente que a gestão e o cômputo dos indicadores advém direta ou indiretamente de procedimentos executados por pessoas que possuem interesses, sofrem, geram pressões e não podem ser consideradas plenamente isentas. Deve-se buscar uma maior aproximação entre a fonte primária de informações, as guarnições policiais que confeccionam o redes, e os gestores em níveis de coordenação-controle, para que o processo de aferição seja confiável, subsidiando efetivamente os últimos sem sobrecarregar os primeiros, numa relação de parcimônia e confiança. É extremamente necessário que os dados inseridos nos registros policiais sejam condizentes com a realidade e com a correta natureza do evento. Pior do que não ter a informação é ter a informação errada. Nesse sentido, diversos são os comportamentos que podem gerar consequências não pretendidas na GDO. Conforme a literatura, não raro, surgem formas deliberadas de manipulação ou fabricação de dados, com a clara intenção de melhorar a avaliação de um indivíduo, guarnição ou unidade. Não obstante, erros não intencionais podem ocorrer, por exemplo, falha na coleta de informações ou no lançamento equivocado de naturezas de evento. Como consequências não pretendidas do uso de indicadores, no caso específico da GDO, é possível identificar a seguir algumas tipologias que devem ser objeto de atenção e fiscalização pelos diversos comandos. A visão afunilada, túnel. Ocorre quando os comandantes, confrontados com metas diferentes, escolhem aquelas mais fáceis de alcançar. Exemplo, priorização de determinado indicador especificamente. X2, gerar um único redes e inserir mais de um evento. B, comportamento subótimo. Ocorre quando os comandantes escolhem para ser atingidos resultados de sua própria operação, mas prejudicam o desempenho do sistema como um todo. Exemplo, unidade que insere determinado dado no redes apenas para atingir determinada meta. X2, determinada unidade de uma RPM atinge a meta em um indicador e acomoda, deixando de pensar no resultado global da RPM ou da PMMGC, miopia.
Quando os comandantes optam por buscar resultados de curto prazo em prejuízo da sustentabilidade de longo prazo. Exemplo, a companhia fazia todas as operações do período em dias, efeito catraca, fixação por metas resultado. O foco é o atingimento da meta e não a execução correta, melhoria contínua do processo. Exemplo, realiza determinada atividade apenas para computar o registro, sem considerar a efetividade do que está sendo desenvolvido. X2, fração que já perdeu a meta do ano abandona o indicador e deixa de acompanhar, pensando que no ano seguinte será mais fácil alcançar o cumprimento e deturpação de dados. Quando os dados de desempenho são reportados incorretamente ou distorcidos para criar uma melhoria de performance. Esse comportamento requer extrema atenção, uma vez que pode configurar ilícito penal. Exemplo, quando se registra homicídio como lesão corporal ou quando se registra eventos distintos em um único registro, várias naturezas em um único redes. F. Fossilização quando o indicador perde a relevância, mas não é revisto. G. Gaming. Em uma visão geral, esse termo em inglês representa todos os comportamentos inadequados citados anteriormente. Em uma análise estrita, ocorre quando o gestor admite um desempenho pior do que o realmente alcançado, de forma a garantir uma meta mais folgada na avaliação seguinte. Existe uma relação direta entre a gestão baseada exclusivamente no acompanhamento dos indicadores e a gamificação, ou seja, se o comandante avaliar todas as variáveis de desempenho, abordagem analítica, de determinada unidade ou guarnição, a tendência à gamificação diminui. Outras consequências não pretendidas do uso de indicadores podem surgir durante o processo da GDO. É dever de todo policial militar estar atento aos desvios e contribuir para a melhoria do sistema. O que o policial militar deve ter sempre em mente é que existe uma grande diferença entre a cultura da medição e a cultura do desempenho. O primeiro é visto pela literatura como a busca pela meta a qualquer custo. O segundo advém da preocupação com a construção da capacidade organizacional. 6 Prescrições finais. O GA deverá publicar relatório trimestral de análise e de execução dos processos da GDO, buscando identificar desvios e consequências não pretendidas. Em todos os níveis, os processos da GDO deverão ser objeto de supervisão conforme diretriz específica. A Diretoria de Tecnologia e Sistemas, DTS, deverá, em conjunto com as partes interessadas, fomentar a aquisição e incorporação de ferramenta informatizada que aprimore o monitoramento dos resultados, colaborando, dentre outros, com o fortalecimento da gestão do conhecimento. Anexo único relatório A3 data de aprovação, elaborado por, período de vigência, aprovado por, título, descrever o problema a ser enfrentado, contexto considerações, trata-se de uma descrição ampla do que tem ocorrido e como tem causado o problema a ser enfrentado. Estado atual, neste campo deve se tornar claro o problema com a utilização de dados, gráficos, tabelas, diagramas ou imagens. Meta-objetivo, neste campo deve ser inserido o estado desejado, o cenário a ser alcançado. Pode ser representado numericamente, em percentual ou de forma gráfica. Análise, causa-raiz, este campo deve ser preenchido com informações que permitam entender quais fatos podem ter dado causa ao problema. A análise da causa-raiz pode ser feita, por exemplo, por meio do diagrama de Icahn ou técnica dos 5 porquês. Contramedida, neste campo devem ser inseridas as medidas a serem adotadas para se atingir a meta-objetivo. Plano de ação, neste campo deve ser descrito como as ações serão implementadas, especificando além da ação, o responsável e os prazos. Sugere-se utilizar ferramentas tipo 5W, 2 horas ou gráfico de Gantt. Acompanhamento, este campo se destina a monitorar os resultados das ações implementadas, sugere-se que seja feito comparando o planejado com o executado atualmente, no momento do monitoramento. Belo Horizonte, 29 de novembro de 2023.
Rodrigo Tecido Nascimento, CEL PM. Comandante-Geral. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!